Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, vamos estudar a Palavra de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos buscar um entendimento sobre algumas coisas, principalmente algo que com certeza todos nós fazemos, espero que ninguém goste de fazer, mas nós fazemos e entristece a Deus. Estamos falando de pecado. Por isso que o título da nossa mensagem de hoje é Pequei. E agora? O pecado sempre vai estar presente na vida do crente, mas isso não quer dizer que é algo natural, que muito menos nós devemos desprezá-lo, desconsiderá-lo. Pequei mesmo. E daí? Pequei, e aí? Fica assim mesmo? Claro que não, ele é ruim, ele destrói a nossa comunhão com Deus, destrói a nossa comunhão com as outras pessoas e nós precisamos, o mais rápido possível, tratá-lo. Nós não podemos deixar o pecado de lado. Eu queria que você pensasse em algumas perguntas, agora logo do início desse estudo. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao pecado? Será que nós devemos escondê-lo? Será que eu posso simplesmente desprezá-lo? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Deixa eu citar aqui um exemplo. Se um crente, ele comete um adultério, ele vai para o céu? Adultério é quando um homem casado tem uma relação sexual com outra mulher. Então ele comete esse pecado. Esse pecado é chamado de adultério. Então, se um crente comete adultério, será que ele vai para o céu? Deixa-me fazer uma segunda pergunta. E se um crente matar uma pessoa, será que ele vai para o céu? Eita, matar é grave, né? Deixa eu fazer uma terceira pergunta para você. E se esse crente, ele cometeu adultério, que já é um pecado, nós vimos, mas ele também mata uma pessoa, comete adultério e mata a pessoa, será que mesmo assim ele vai para o céu? E aí? Você já consegue descobrir de quem é que eu estou falando? Por isso é que o título do nosso estudo de hoje, eu usei o nome Pequei, e eu quero responder com você a seguinte pergunta. Dá para esconder pecado? Para responder essa pergunta, nós vamos estudar a vida de um grande homem de Deus, um servo de Deus, por isso que eu disse, um crente que cometeu esses dois pecados, adultério e assassinato. Eu quero estudar um pouquinho sobre esse pecado e a gente tirar algumas lições como nós devemos tratar pecado. Primeira coisa, que fique bem claro, estudamos em semana passada, mesmo que você cometa um pecado mais grave que seja, você sempre, se você aceitou Cristo como seu Salvador, você não perde a salvação lhe está garantida. Nós não vamos mais tratar desse assunto. Eu quero pensar como é que Deus vê o pecado e como é que nós podemos tratar esse pecado agora considerando uma pessoa crente, aceitou Cristo como seu Salvador. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o pecado de Davi. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Se você quiser pegar a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e acompanha. Senão vai estar aí o texto todinho para que você possa acompanhar, tá bom? Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Davi, apesar de amar a Deus, certa vez ele pisou na bola.
ele cometeu um pecado, e um pecado grave. O rei Davi estava no lugar errado, na hora errada, e fez a coisa errada. Ele deveria estar na guerra com o seu exército, mas resolveu ficar no palácio. Ele estava sem nada para fazer quando viu uma mulher chamada Batseba. Na hora ficou encantado pela beleza dela e não parou para pensar nas suas atitudes e fez o que agradava o seu coração, ou seja, ele foi tentado e ele cedeu ao pecado da sua carne. Ele deixou que a sua vontade o levasse a pecar. Assim, Davi mandou buscar Batseba, que era casada com um soldado dele, e cometeu um pecado, o pecado do adultério, que nós já explicamos no início, que é quando um homem casado tem relação sexual com outra mulher. No caso aí, os dois casados. Então, Davi era casado, Batseba era casada. E Davi traz uma mulher casada para ter relações com ele. Então, um pecado muito grave. Primeira coisa que eu quero pensar com você. Contra quem foi o pecado de Davi? A gente tem logo a ideia de foi contra Urias. Tá, tudo bem, foi contra Urias. Mas, número 1, contra quem foi o pecado principal? Todo pecado é contra Deus. Inclusive, olha o que foi que Davi disse lá em 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Davi entendeu que o pecado dele primeiro é contra Deus. Davi reconheceu que esse pecado era contra o Senhor. Mas, claro, em segundo lugar, o pecado de Davi pecou contra Urias. Muitas vezes os nossos pecados também são contra pessoas. Davi pecou contra o seu soldado. Ele teve relações com a mulher dele. Então é algo que realmente foi muito grave. E nós devemos entender que pecado traz consequências. Batseba ficou grávida. Quando mandou dizer isso a Davi, ele ficou apavorado, porque pensava que seu pecado jamais seria descoberto por alguém. Urias está lá na batalha. Batseba está aqui sozinha. Eu tive relação com ela, ninguém vai descobrir nunca isso aí. Mas Deus estava vendo tudo isso e permitiu sim que ela engravidasse. Uma observação importante para que você não pense que toda gravidez é castigo de Deus. Não, de jeito nenhum. Gravidez não é castigo do Senhor se for dentro da vontade de Deus. Ou seja, um homem casado com a mulher e os dois têm relações e dessa relação nasce o filho. Isso é uma bênção de Deus. Nós temos vários casais na Bíblia que foram abençoados com filhos. Poderíamos citar vários. Abraão e Sara. Sara era estéril e Deus abençoou dando um filho para ela. Isaac e Rebeca, Manoá, o pai de Sansão, Zacarias e Isabel. Temos vários casos na Bíblia de pessoas, de casais que foram abençoados com filhos. Então, não pense, gravidez é um pecado. De jeito nenhum. A gravidez é um pecado quando ela é feita fora da vontade de Deus. Então, ele cometeu um adultério ali, e daquele adultério nasce uma criança, aquela gravidez foi um pecado. É bom também entendermos que mesmo uma gravidez que aconteceu por conta de um adultério, e lembrando que adultério é pecado, Deus perdoa pecados. Então Deus pode sim perdoar aquela pessoa que cometeu aquele pecado. Nós vamos ver daqui a pouco o caso de Davi, tá bom? Então vamos lá. Mas é importante também a gente entender, pecado atrai pecado. Como assim? Vejam qual foi o pecado de Davi? Um adultério. Agora veja só como o pecado dele atraiu outros pecados. Vamos ler lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, verso 6. Vamos do versículo 6 até o versículo 18. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu o presente do rei.
Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Davi resolveu dar um jeitinho para que aquele pecado continuasse escondido de todos. Ele queria porque queria esconder o seu pecado. Primeiro, ele chama Urias. Então, Urias está lá na batalha. Ele pede que Joabe mande Urias até ele. Davi fez de conta que queria perguntar alguma coisa para ele e depois mandou que ele fosse para sua casa. Esse foi um pecado, ou seja, uma mentira. Ele não tinha nada para contar a Urias. Mas veja que pecado vai trazendo pecado. Davi agora tenta enganar Urias. Davi pensava que quando mais tarde Batseba contasse que estava grávida, todos pensariam que o filho seria de Urias. Com isso, o pecado dele estava totalmente guardado. Davi primeiro pecou ao adulterar com a mulher de seu soldado, depois pecou de novo, tentando enganar Urias. O rei Davi se deu mal, pois Urias era tão fiel que não quis ir para casa e dormiu ali mesmo, lá no portão lá do palácio. Quando Davi soube disso, chama Urias para perguntar por que ele não tinha ido para casa. E aí vem de novo pecado atraindo pecado. Davi vai e embebeda Urias, dá um porre em Urias. Davi resolve de novo dar um jeitinho. Imagina só, Urias totalmente embriagado, vai para casa, descansa lá, fica lá com a mulher dele e depois quando voltar todo mundo achava que a Batseba está grávida. Claro que foi do Urias estava lá com ela e tudo, mas o plano não deu certo. Urias de novo não vai para casa. Davi já deveria estar ali desesperado. Será que seu pecado seria descoberto por todos? Davi então vai ao limite máximo do seu pecado e Davi providencia a morte de Urias. Davi teve a pior ideia para esconder o seu pecado. Mandou Joabe colocar Urias no local pior da batalha e ficar ali sozinho. Resultado, claro, por mais valente que ele fosse, por mais que ele fosse um bom soldado, ficar sozinho num local da batalha, onde a batalha estava muito acirrada, certamente ele iria morrer como realmente morreu. É uma covardia, com certeza, muito grande o que Davi fez. E, óbvio, ele foi culpado pela morte de Urias. Depois da morte de Urias, Davi traz Batseba para o seu palácio e ele casa com ela. Um grande homem de Deus, um rei bom, mas infelizmente cometeu um pecado muito grave. E para esconder esse pecado, ele foi cometendo um pecado atrás do outro, cada vez piorando a situação dele. Mas o pecado dele vai ser revelado. Vamos lá para 2 Samuel, a partir do capítulo 12, versos de 1 a 9. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre.
Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O pecado de Davi não ficou escondido, ele foi revelado. Talvez Davi tenha achado que seus pecados estavam muito bem escondidinhos, a trama estava toda muito bem feita. Mas ele esqueceu de que Deus vê tudo, conhece tudo e não há nada que ele não saiba. O pecado de Davi foi revelado, agora Davi sentiu o peso do seu pecado. Sentia toda a culpa, ele percebeu como estava longe de Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa para a gente fazer uma pequena aplicação. Deus está lá quando você peca. Você teria coragem de pecar na frente de Deus? Talvez não. Mas você tem que entender, Deus está lá quando você está cometendo o pecado. Quando você peca, Deus está vendo tudo que você está fazendo. Ah, mas é ali escondidinho no meu quarto, ali dentro do armário, ninguém, dentro do guarda-roupa, ninguém está me vendo. Deus está vendo sim. É interessante o Salmo 139, escrito por Davi. Esse salmo nos ensina que Deus é onisciente e onipresente, ou seja, ele sabe todas as coisas e ele está em todo lugar. Davi aprendeu com os seus erros que não podemos esconder nada de Deus, nada podemos esconder. Deus estava lá quando Davi pecou. Deus está lá quando você peca. Não pense que você pode esconder qualquer coisa de Deus. Agora, Deus perdoou a Davi e não matou Davi. O adultério era um pecado que naquela época era punido com a morte. Vejamos como foi tratado o pecado de Davi. Primeiro, o pecado de Davi foi perdoado. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Já tínhamos lido um pedaço e agora eu li o texto completo para que a gente possa entender. A punição apropriada para os seus pecados, de acordo com a lei, era a morte. Davi deveria morrer, mas Deus perdoou a Davi. Natã explicou a Davi que o motivo da morte da criança, o propósito lá, era exatamente para calar qualquer blasfêmia por parte dos inimigos de Deus. O que significa blasfemar? É falar mal. Então os inimigos de Deus poderiam começar a falar mal de Deus. Quer dizer que Deus viu Davi pecando, não estava nem aí, porque é Davi, né? Não, Deus, peraí. O filho dele vai morrer. Exatamente para ninguém sair falando mal aí de Deus, achando que Deus não trata pecado. O Senhor mostrou claramente que ele não iria tolerar esse pecado, mesmo tendo sido cometido por um homem que era segundo o seu próprio coração. Esse pecado de Davi custou caro. A morte do seu filho foi apenas uma parte do castigo. Então Davi sofreu muito.
Lembre-se, pecado não fica impune. Vamos ler lá, 2 Samuel, capítulo 12, versos 10 e 11, diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Deus não permitiu que Davi fosse morto, mas também não deixou impune o seu pecado. O seu pecado foi castigado duramente. Nós já vimos que o filho morreu por causa do adultério, mas além disso, veja agora a sentença, o restante da sentença como foi cumprida. Deus primeiro disse: não se apartará a espada jamais da tua casa. Resultado que nós vemos lá na frente: primeiro, Absalão, seu filho, matou Aminon. Então, vendo aí claramente o cumprimento do castigo de Davi. Adonias foi morto pela espada de Salomão. Adonias e Salomão, dois filhos de Davi, mortos também de maneira também trágica. Ele diz também: da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. De novo, nós vemos o cumprimento quando Absalão foi morto por ter se rebelado contra o pai. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra ele e foi morto por causa disso. Terceira sentença diz: tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo. Absalão, seu próprio filho, antes de morrer, tomou o reino e abusou sexualmente das mulheres do pai em plena praça pública. Que terrível castigo de Davi. Então não ficou só na morte do filho que nasceu. Então ele viu coisas terríveis acontecerem em sua família. É algo que é muito triste. Um servo de Deus, um homem crente, mas infelizmente falhou, mas Deus castigou duramente o seu pecado. É importante nós entendermos que a mão do Senhor pesa sobre o pecador. Não brinque com o pecado. O pecado não é algo que você chega, mas não tem problema, foi só um pecadinho. Pecadinho, não existe pecadinho para Deus. Pecado é pecado e Deus trata com rigor. E quando vem de um servo dele, eu tenho uma tendência de achar que a mão de Deus pesa mais ainda. Por quê? Porque você sabe a verdade. Você conhece a verdade. Você sabe que não deveria ter feito isso. Mas você fez e você vai pagar sim caro por esse pecado. Davi sofreu muito por causa de seus pecados. Mas ele foi perdoado por Deus. No início eu perguntei: dá para esconder pecado? Resposta: muito claro, o nosso pecado não pode ficar escondido de Deus. Quando pecamos, nós precisamos entender que não há um meio de esconder os nossos pecados de Deus. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Ele está vendo ali quando você está cometendo esses pecados. Não pense que você consegue esconder nada de Deus, não. Ele vê a sua intenção, vê os motivos, vê tudo e ele julga tudo isso. E ele vai castigar conforme aquilo que ele viu no seu coração. Não adianta também pedirmos perdão a Deus da boca para fora. Pecou? Claro, a primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão. Senhor, pequei, eu errei, eu não devia ter feito isso. Me perdoa, Senhor. Mas não faça isso da boca para fora. Quando é que a gente faz da boca para fora? Quando a gente pede perdão a Deus e no outro dia comete o mesmo pecado e aquilo parece que você não lembra do que aconteceu no dia anterior. Não faça isso. Isso é grave. Davi se arrependeu sinceramente. Vemos Davi ali sofrido. E não é à toa que no final, lá em Atos, lá no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 13, verso 22, nós vamos ler que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você gostaria de ser um homem segundo o coração de Deus? Você pode ser, sim, um homem segundo o coração de Deus, quando você pecar e você reconhecer o seu pecado e confessar diante de Deus. Todo pecado será perdoado, independente do tamanho do pecado. Mas foi um adultério, é grave. Deus perdoa. Mas foi um assassinato, eu acabei matando a pessoa. Não quero que você mate ninguém, não, por favor. Mas Deus perdoa como perdoa Davi.
Deus pode perdoar o seu pecado desde que você confesse, se arrependa e nunca mais cometa esse pecado. Agora não esquece, pecado é algo grave. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina claramente sobre algo tão ruim que é o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos do pecado, a tratarmos o pecado como ele realmente deve ser tratado, como algo grave, e que possamos nos arrepender diante de Ti. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Está aqui abaixo, nós temos a nossa provinha. Não esquece de fazer e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.